Bruno, prazer falar contigo. E aí, a gente vê os dados de hoje, a gente também vê os últimos números da economia americana, fica se questionando, né? Se o Fed aí tem esse espaço técnico para cortar os juros, mas também se tem espaço político, até porque muitas críticas, muitos comentários, muita pressão sobre o Federal Reserve. E aí, né, se talvez já tira do radar, já tira da mesa o corte agora em julho, deixa só para setembro mesmo, por conta desses números, dessas movimentações e de toda essa incerteza por conta das tarifas. Felipe, bom dia, obrigado pela pergunta. Vamos entender o seguinte, como é que funciona o Comitê de Política Monetária aqui nos Estados Unidos? São 12 membros. Desses 12 membros, 7 foram indicados em diferentes momentos por presidentes americanos. E eles têm um mandato bem longo, é de 14 anos. Então, em outras palavras, a cada 2 anos sempre tem um sendo substituído. 7 membros, 14 anos de mandato, cada 2 anos sempre entra um integrante novo. Então, é um grupo bem misto ali. Logicamente, alguns foram indicados por republicanos e têm essa conexão com os republicanos. Além desses 7, existem outros 5 que votam, que são os presidentes dos bancos centrais de alguns estados, sendo que um deles, que é fixo, sempre é o presidente do estado de Nova York. Onde tem ruído aí? 3 desses indicados políticos, logicamente por terem um alinhamento com a visão republicana, e vinham fazendo barulho dizendo que os cortes deveriam começar e que não tinha mais por que esperar. Dado a publicação de hoje, a gente tem que observar como é que eles vão se comportar. Mas eu diria que, em razão desse sinal de pressão na inflação já agora consumado, eu acho que a gente não tem... Certamente, o resto do comitê não vai autorizar uma redução de juros tão cedo. E quando eu falo tão cedo, eu estava falando na pergunta anterior do efeito retardado. Se a gente pensar que 1º de agosto pressupõe-se que vai se resolver toda essa confusão, e pressupõe-se que alguns países não vão escapar de uma certa tarifação maior do que a atual. Então, a gente vai ver esse reflexo do aumento de preço durante o mês de agosto, setembro, que vai ser medido e que vai começar, de fato, a dar sinais de que ou não afetou, ou vem pressionando a inflação lá por outubro. Então, eu diria que até lá as chances diminuem cada vez mais, especialmente se o CPI, a medição do CPI nos meses seguintes, indicar essa pressão contínua. Então, em paralelo, eu acho que todo mundo viu que o Trump, ele mais de uma vez já disse que quer o Jerome Powell fora. Ele fez uma consulta à Suprema Corte que diz para ele que ele não poderia demiti-lo. Então, o que existe agora informalmente é que o Trump, ele quer, de alguma forma, criar uma perda de poder do Powell implícita, indicando antecipadamente quem vai ser o próximo presidente, e com isso ele criaria, não formalmente, mas informalmente, uma falta de legitimidade, de liderança do Powell, o que é bem constrangedor. E as chances disso acontecer são eminentes, e o que se fala é que antes do final do verão aqui, esse nome já deve ser indicado. E independentemente dele ser indicado, já existem os 3, 4 possíveis candidatos.